Fala galera ligada no canal, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui, resolvendo questões aí do Enem nessa playlist aí 2019 e nesse vídeo vou estar resolvendo com vocês aí, colocando na tela, questão de número 102. Vamos dar uma lida e vamos matar a questãozinha. Opa, spoiler! Vamos dar uma lida aqui e vamos matar a questãozinha. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas, ou seja, bactérias que trabalham aí, que têm o seu metabolismo aí de produção de energia, né, o seu metabolismo energético na ausência de oxigênio. Então, essas bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Então, galera, ele já está dando duas dicas muito valiosas, tá? Metabolismo anaeróbico, ausência de O2, e você tem a oxidação parcial de açúcares, formando, no final das contas, ácido lático. E ele quer saber qual o produto destinado ao consumo humano que tem a produção baseada nesse processo. Ou seja, um processo aí, pessoal, um produto que seja produzido, que tenha relação aí com a fermentação lática. É isso que ele está dizendo para a gente. É isso que ele quer da gente. A questão em si ela é simples, beleza? Desde que você saiba, que você tenha matado que ele está falando de fermentação lática e que você também saiba o que a gente tem aí na indústria alimentícia produzido por fermentação lática. Mas vamos dar uma revisada aqui em alguns aspectos da fermentação. Primeira coisa, ele já cita até lá no enunciado a questão da oxidação dos açúcares. Galera, quando nós falamos de respiração aí aeróbica, respiração celular aeróbica, nós temos três etapas: glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Glicólise no citosol, né, no citoplasma, ciclo de Krebs dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória também no interior da mitocôndria, nas cristas mitocondriais, beleza? Lá na membrana interna da mitocôndria. Quando nós falamos dos processos de fermentação, que são processos aí que ocorrem na ausência de oxigênio, você não vai ter ciclo de Krebs, está fora, cadeia respiratória está fora, mas tudo começa com a glicólise. E a glicólise é a mesma glicólise que a gente viu lá, né? É basicamente a mesma glicólise que nós vimos na respiração celular aeróbica. Nós saímos da molécula de glicose, que é um monossacarídeo de 6 carbonos, e formamos duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico ao final das 10 reações da glicólise. No meio do caminho, entre uma molécula de glicose originando duas moléculas de piruvato, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a formação de duas moléculas de NADH. Lembra? NADH, ele é um aceptor intermediário de elétrons e hidrogênios, né? Ele funciona como um transportador de elétrons e hidrogênios, beleza? Ele captura elétrons e hidrogênios ali que estão sendo extraídos da molécula de glicose e ele transporta. Por isso, a gente diz que ele é um aceptor intermediário de elétrons e hidrogênios e ele também é um transportador de elétrons e hidrogênios, beleza? Além disso, nós temos produção de ATP. Mais especificamente, galera, nós temos aí a produção de 4 ATPs. Ué, professor, não são 2 ATPs? Eu estou vendo aqui, ó, 2 ATPs, 2 ADPs dando 2 ATPs. Calma. Na glicólise, nós produzimos 4 ATPs. Porém, a própria glicólise consome, ou seja, gasta 2 ATPs. Logo, esses 2 ATPs que a gente está vendo aqui, eles são o saldo líquido da glicose para cada uma molécula de glicose que é queimada. Beleza? Então, glicólise saiu da glicose e chegou em 2 piruvatos ou ácido pirúvico. O que forma? 4 ATPs, mais 2 são consumidos. Então, o saldo líquido é de 2 ATPs e formam 2 NADHs também. Muito bem. A partir daqui, do piruvato ou ácido pirúvico, que a coisa muda de figura. Pegando esse caminho aqui, nós vamos ter a formação de CO2
E aí, de ácido pirúvico, nós vamos a acetaldeído e depois a etanol. Agora, perceba o seguinte, de acetaldeído para etanol, nós temos esses dois NADHs voltando para a forma oxidada, que é o NAD, ou o NAD+. Opa! Lá atrás, na glicólise, ele capturou os elétrons e hidrogênios, pegou para ele. Só que ele não tem uma cadeia respiratória para entregar. Então o que ele tem que fazer? Ele devolve isso para alguém, ele tem que entregar isso para alguém. E no caso da fermentação alcoólica, ele entrega para o acetaldeído, originando aí o etanol. Beleza? Originando aí o etanol. E o etanol, galera, ele é o álcool, um álcool etílico. Aqui nós temos a fermentação alcoólica. Vou repetir. Até o ácido pirúvico é a mesma coisa. Depois, pode liberar CO2, formando acetaldeído. E aí, o NADH entrega os elétrons e hidrogênios pro acetaldeído, que é um aldeído, né, o etanol, e vai se formar o etanol. Então, galera, quem é o aceptor final de elétrons e hidrogênios na fermentação alcoólica? Acetaldeído, ou etanol. Formou o etanol. Aonde que a gente utiliza a fermentação alcoólica aí na indústria alimentícia? Fabricação de pães, bolos, vinho, cerveja, tudo isso rola fermentação alcoólica. E aí tem aquelas perguntinhas clássicas, né, galera? Por que a pessoa não toma um porre, a pessoa não fica bêbada comendo pão francês, né? Por quê? Porque durante a formação do pão o álcool evapora, né? Então a pessoa não vai consumir de fato o álcool. Por que a massa, né, cresce, né, tem liberação de CO2, por conta da liberação de CO2. Tem essas coisinhas aí que a gente às vezes discute, mas não vamos ficar nesse papo aqui. Se rolar entrada de oxigênio em um dado momento, o acetaldeído ele vai originar ácido acético, que é o que nós chamamos de fermentação acética, e muitos autores nem consideram de fato a fermentação acética porque tem oxigênio na jogada, né? Então seria um processo de fato totalmente anaeróbico. E aí, vindo pelo outro lado, nós temos novamente o NADH tendo que entregar os elétrons e hidrogênios. Ah, não tem cadeia respiratória, o que eu faço? Devolve. Devolve para quem? Para o ácido pirúvico ou piruvato. Agora, nesse caminho aqui, no que o NADH devolve os elétrons e hidrogênios para o piruvato, se forma o ácido lático. Aqui nós temos fermentação lática. Aonde ocorre muito isso aí? No nosso caso, os nossos músculos fazem isso em determinadas condições. As nossas hemácias fazem fermentação lática. Inclusive fica aqui um bizu, galera. Não vai me colocar em prova que hemácia faz respiração aeróbica. Não. Hemácia faz fermentação e é fermentação lática. Beleza? Na indústria de alimentos, lembra, pessoal, aquelas propagandinhas que a gente vê, tal produto contém lactobacilos vivos, né? Eles são utilizados aí para a produção, dentre outras coisas, de iogurte. Então a fermentação lática ela é utilizada aí para a formação de iogurte. Vamos ver as nossas opções aqui. Pão é fermentação alcoólica. Vinho, fermentação alcoólica. O vinagre, né, ácido acético, ele se forma se rolar aquele papo que eu falei para você, onde vai ter, a partir do acetaldeído, a formação do ácido acético. Então também não é ácido lático. Cachaça, vou pular a letra, cachaça. Pulei a letra C, né, vocês já sabem por quê. Cachaça. A cachaça nem fermentação alcoólica, nem fermentação lática. A cachaça, ela é destilada. Ou seja, nem entra nesse papo aí de fermentação alcoólica ou lática. Então, dessas 5 opções, a única que tem aí a fermentação lática no seu processo de produção é o iogurte, letra C. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado, mas se ficou qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. No mais, te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço.